Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estou passando aqui para compartilhar algo da parte de Deus aí sobre o livro de Gálatas, né? Nós essa semana aí vamos estar falando sobre esse livro, um capítulo por dia, né? Quem quiser pode estar fazendo vídeo ou colocando áudio ou escrevendo, não importa. O importante é você compartilhar aquilo que Deus colocou no seu coração para todos nós sermos abençoados, né? E meditar na palavra, se aprofundar, crescer aí nesse relacionamento com Deus. Então eu quero compartilhar aqui algo que Deus colocou no meu coração através desse vídeo, mas especificamente no capítulo de número 1, foi feito 2 perguntas lá, né, no nosso grupo. Quem foi que escreveu a carta e qual é o conteúdo desse primeiro capítulo aqui. Evidentemente que todos já devem ter lido, já devem ter estudado, buscado algo aí da parte de Deus. Então acredito que vocês já devem ter chegado na resposta, né? Até porque a Fernanda também já colocou lá. Então agora está mais tranquilo. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo, né? O apóstolo dos gentios. E ele está tratando aqui de um assunto, de um problema que estava acontecendo na região da Galácia, né? Que era a deturpação do evangelho. E quem eram essas pessoas que estavam deturpando o evangelho? Eram os próprios judeus, né? Judeus que estavam tentando colocar aí nos fundamentos da igreja, que estava crescendo, estava tomando uma grande proporção, talvez por inveja, e eu não sei quais eram os motivos específicos que fizeram com que esses judeus se levantassem, mas acredito que seja isso, a inveja e ver o crescimento do evangelho crescendo na região, e eles vão implementar isso dentro da igreja, tentando fazer com que os irmãos observassem a lei, com que eles retrocedessem, né? Voltando a praticar a lei e a circuncisão, que Paulo já havia extinto, dizendo que o homem não precisava mais dessas práticas, que a lei havia chegado, né, cumprido o seu propósito, na verdade, que nós temos que olhar para a lei como se ela fosse a sombra daquilo que estava por vir. Tem diversas passagens em Hebreus, em diversos momentos dentro da palavra do Senhor, ele vai tratar desse assunto, dizendo que a lei ela tinha um propósito e esse propósito foi cumprido, que era até o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus veio e cumpriu toda a lei. Então ele estabelece aí um novo tempo, que é o tempo da graça, e que o homem não era salvo por aquilo que ele fazia, mas por aquilo que Deus fez por ele. Então o homem ele não precisava mais se circuncidar e ele não precisava mais observar a lei de Moisés, mas ele precisava viver sobre os fundamentos que Cristo estabeleceu, que quando nós vamos analisarmos, se você for mais criterioso, você vai perceber que, na verdade, Jesus também ele não elimina a lei, mas ele pega os princípios, né, continuam sendo os mesmos, só que algumas coisas ele não trouxe uma modificação no sentido de retirar, mas sim de, às vezes, até endurecer algumas coisas que estão lá na lei, mas isso é um outro assunto, nem daria também para tratar nesse vídeo. Mas é basicamente isso. Paulo está tratando aqui com os irmãos da Galácia, porque eles estavam se desviando do evangelho verdadeiro, dos fundamentos que Cristo havia estabelecido. E ele, como um pastor, né, sensível ao Espírito Santo e ao dano que aquilo poderia causar, né, separando os irmãos da presença do Senhor e até se afastando da comunhão da igreja, ele então vai tratar desse assunto, dizendo para os irmãos: estou perplexo com a velocidade com que vocês estão se afastando do verdadeiro evangelho. E aí ele mesmo se coloca na condição desses homens, dizendo: se eu ou qualquer outro apóstolo for pregar
e trazer um evangelho diferente daquele que nós já pregamos para vocês. Se um anjo ou se qualquer outro vier trazer um evangelho diferente, seja anátema, ou seja, seja maldito, nós nos desviamos, porque isso não vem da parte de Deus, isso é só para confusão da vossa mente. Então Paulo está tratando aqui no capítulo de número 1, mais especificamente, justamente sobre isso, sobre a deturpação do evangelho, o quão isso é perigoso. Né? E quando nós pensamos sobre esse conceito, nós vemos a dificuldade, não só para aquele povo do primeiro século, que estava ali no início, na formação da igreja, em trabalhar com essas questões, mas também nos dias atuais. Né? Se nós olharmos as igrejas, e eu não estou aqui julgando, mas é uma verdade, há muitos evangelhos que estão sendo pregados por aí, né? Um evangelho de facilidade, um evangelho às vezes apenas de troca, de se você faz isso, você recebe aquilo, um evangelho onde você não precisa se sacrificar, um evangelho onde você não precisa ter muita renúncia, porque Deus perdoa tudo, um evangelho em que você não precisa de transformação, porque Deus é amor. Então nós vemos que essa dificuldade ela não foi só no primeiro século, mas ela é uma dificuldade atual. Então nós temos que ficar atentos, porque nós também somos carnes, nós também somos seres humanos, igual aqueles irmãos da região da Galácia. Então nós temos que nos autoanalisarmos, ficarmos atentos, vigilantes, para nós não fugirmos daquilo que a palavra do Senhor estabelece. Amém, meus irmãos? Eu vou parar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar extenso. E é só uma meditação, é só uma provocação para que você se aprofunde um pouco mais aí sobre esse